mesmo a viver uma nova revolução industrial? Este foi o tema que deu o mote ao episódio da semana passada do Pode Competir. E se viu esse episódio, percebeu que há um debate em torno, portanto, desta ideia, desta pergunta, de procurar responder a esta pergunta. Também há muito exagero em torno de algumas questões, mas hoje vamos dar um passo importante para dar alguma direção aos negócios, que é o seguinte: tudo isto está na ordem do dia e fala-se em muitos conceitos, designadamente o da indústria 4.0 e também o da indústria 5.0, o que cria alguma confusão. E para quem toma decisões, para empresários, gestores, muitas vezes, quando não se percebe determinados conceitos, estas nomenclaturas ficam muito no abstrato, sem que se perceba muito bem o que é que está a acontecer e como é que as empresas podem, então, trazer todas essas tendências, trazer toda essa narrativa para as empresas. Porque fala-se muitas vezes em terminologias, designadamente aqui Indústria 4.0, Indústria 5.0, entre outras, mas vamos focar hoje exatamente em dar clareza a estes dois conceitos, porque falar de certos termos que para alguns empresários são absolutamente claros, sabem o que é, portanto, já vivenciam isso, já estão a implementar, portanto, digamos, as orientações emanadas dentro destes dois grandes conceitos, mas há outros empresários mais simples que não ouvem falar, conhecem, portanto, não lhes é estranho a terminologia, mas não sabem o que está por trás desse conceito. E, portanto, dando seguimento à série que abrimos na semana passada, hoje vamos simplificar sem simplismos. Portanto, não é, ao simplificar, não é dizer que isto tudo é muito fácil, é tudo muito simples, não é esse o caso, mas vamos tentar, ou vou tentar, passar-vos de forma mais clara o que é isto da indústria 4.0, o que é isto da indústria 5.0, o que é que elas querem dizer, o que é que elas são hoje e o que é que não são, para de uma forma clara desconstruir se calhar alguns exageros que podem ser ouvidos, mas também dar sinais para que você saiba que nem tudo é exagero e realmente há orientações que você tem que estar atento e tem que colocar desde já na estratégia da sua empresa. Portanto, fique comigo neste episódio até ao fim. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir. Estamos, neste momento, a construir uma série, portanto, em torno deste grande tema de estamos a viver ou não uma nova revolução industrial e tudo que ele implica, ou não é tudo, portanto, passo aqui algum exagero também da minha parte, não é tudo, esse tudo e todos os conceitos e a forma como estão trabalhados é algo que tem que ser trabalhado com muito detalhe, que nós trabalhamos no programa Projetos Competitivos, ou direcionando, portanto, os empresários que acompanhamos, portanto, em processos individuais de consultoria, mas aqui eu procurei trazer isto no formato desta série porque continuo a sentir e continuamos a sentir no terreno que para muitos empresários estas temáticas em torno da dita nova revolução industrial, designadamente este foco na indústria 4.0, indústria 5.0, traz alguma confusão ainda a muitos empresários. E, acima de tudo, muitos deles desvalorizam alguns movimentos, algumas tendências que estão já a acontecer no mercado, que já vêm acontecendo há uma década, mas nos últimos anos tem-se assistido à tal aceleração
que pode colocar muitas empresas de lado, porque quanto maior é as movimentações do ponto de vista da velocidade de implementação, pior é para aquelas empresas que estão mais atrasadas na implementação, porque vão perdendo muito rapidamente competitividade e depois muitas vezes não têm capacidade para dar a volta. E então eu decidi, neste segundo episódio da série, trabalhar um pouco isto, procurar dar clareza em torno destes dois grandes conceitos, que é a Indústria 4.0 e Indústria 5.0, que são terminologias que estão na ordem do dia, que se ouve muito falar, mas que nem sempre há consciência do que é que se trata. E não é falar disto porque, enfim, porque está na moda, porque a tal terminologia que se ouve em muitos eixos, não. É sobre perceber tendências que estão a impactar os negócios e vão, com toda a certeza, se é que já não está a acontecer, impactar também o seu negócio. E antes de prosseguirmos, deixem-me apresentar. O meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 15 anos e a minha missão é ajudar empresários e empreendedores a criarem projetos focados na sua competitividade e na implementação de boas práticas de gestão. E sou também a autora do programa Projetos Competitivos, que é um programa online onde empresários que hoje não têm, se calhar, acesso a nenhum tipo de forma de consultoria individualizada, que é um trabalho que também nós fazemos, que aliás é o nosso core principal do nosso negócio, mas criei este programa precisamente para dar orientação a empresários que também precisam dessa orientação e podem fazê-lo numa parte de forma mais distanciada, mas também lá dentro tem o meu acompanhamento. Mas hoje não é sobre o programa, portanto, dei só aqui este pequeno spoiler. Já agora, dando um spoiler e fechando o spoiler, neste momento as inscrições estão encerradas, mas vão reabrir em janeiro. E um dos temas que nós trabalhamos nesse programa é, sem dúvida, portanto, tudo isto que está em torno da Indústria 4.0, da Indústria 5.0, já vamos perceber as suas diferenças, entre outras grandes tendências que impactam diretamente os negócios e a sua competitividade. E, portanto, todos esses eixos são trabalhados com detalhe, porque os empresários, não todos, mas alguns empresários, têm muitas vezes no seu dia-a-dia, devido a estarem muito focados na operacionalização do seu negócio, acabam por não mergulhar em decisões mais estratégicas, pensando na estratégia, no futuro da sua empresa, naquilo que elas têm que fazer hoje, muitas vezes não a pensar no impacto hoje, mas a pensar no impacto daqui a 1 ano, 2 anos e em como estará a situação concorrencial daqui a 1 ano ou 2 anos. E não tirar muitas vezes este tempo estratégico coloca a empresa numa posição de fragilidade. E por isso é que eu chamo tantas vezes a atenção, nomeadamente aqui no programa Pode Competir, da importância de não só perceber tendências, que eu tento sempre trazer para aqui muitas destas tendências que vão surgindo, obviamente no espaço que este programa permite, mas também digo variedíssimas vezes que não basta apenas perceber, portanto, ou seja, o tal hype, se quisermos, de eu até sei o que é, eu até sei o que está a acontecer, eu estou a acompanhar, eu estou a ver, mas isso não se concretizar em ações dentro do seu negócio. E por isso, eu até sei os conceitos, eu até sei, mas não concretizo. Mas também há aqueles empresários que ainda nem sabem muito bem o que é que são estes conceitos e se eles são aplicáveis à sua realidade empresarial, nomeadamente por uma questão.
que estas terminologias têm por trás o indústria 4.0 e indústria 5.0. E a pessoa fica assim, indústria 4.0 é para a indústria, portanto isto não se aplica a mim. Só que o termo é muito, ou seja, tem é um termo, como eu disse, mas o conceito que está por trás abrange todos os setores da economia em diferentes amplitudes, com diferentes, obviamente, eixos de intervenção, mas é subjacente a todas as atividades. Só que a terminologia indústria muitas vezes coloca os empresários a dizer isto é só para a indústria, ou a pensar, não é? E quando eu falo deste impacto e destas tendências e do acompanhar as tendências e do implementar, não estou apenas a referir-me a implementações de novas tecnologias, de novos equipamentos, de que acompanhar a tecnologia, o que é que está a acontecer. Não é apenas esse o impacto que focar estrategicamente nestas tendências tem na sua empresa. Estamos a falar de melhoria de margens, de melhorias na produtividade, de melhorias, de melhorias não só na forma como os seus recursos humanos trabalham e que normalmente tem impacto na produtividade, mas também na retenção de talentos, porque as pessoas mais criativas, mais produtivas, mais habilitadas, com mais garra de vencer, querem estar em empresas modernizadas e que acompanham estas tendências. Portanto, muitas vezes empresas que não acompanham estes movimentos vão perdendo talentos. Ora, se perdem talentos, perdem também capacidade de competir. Porque as empresas são feitas de equipamentos, de tecnologias, de estratégia, tudo isso. Mas sem as pessoas e de bons talentos lá dentro, a operacionalizar aquilo que é o modelo de negócio da empresa, nada acontece. Ou pode acontecer de forma medíocre ou de forma melhorada, consoante a qualidade dos seus recursos humanos. Mas também não é de todo desprezível e é um enorme impacto que é aumentar a capacidade de resposta ao mercado. Porque os consumidores estão mais exigentes, porque você tem que cada vez ter ofertas mais criativas, mais alinhadas com as necessidades dos consumidores, sempre pensando no que é que lhes facilita a vida, no atender aos seus desejos, e esses desejos são naturalmente condicionados por tudo que o consumidor vê e vê que poderá ter acesso. E hoje em dia, até isso também está com digamos que uma amplitude gigantesca, quer seja pela disseminação das redes sociais, da internet, do próprio acesso à televisão e a filmes e etc. Ou seja, o acesso à informação e ao que existe, hoje em dia está completamente massificado na sociedade. E, portanto, isso tem impacto no consumidor, porque a partir do momento que ele percebe que há uma determinada solução que atende às suas necessidades, ele no imediato até pode não conseguir alcançar aquela solução, mas isto desperta-lhe o desejo de ter. E depois a concorrência vai correr atrás daquilo. Nem sempre se consegue ter o premium, mas os concorrentes vão tentando aproximar-se ou facultar soluções, pode não ser a premium, mas que atendem a algumas necessidades e que alguns consumidores conseguem comprar e outros conseguem comprar a premium, ou seja, dentro daquilo que é o seu segmento, dentro daquilo que é o seu público-alvo, dentro daquilo que é o seu tipo de cliente. Você não pode ser alheio a que o consumidor está a ver outras soluções que criam desejo em si. E, portanto, acompanhar estas tendências dá-lhe maior capacidade de resposta ao mercado. E também, mas aqui eu diria que já é um acrescento, porque nem todas as empresas podem querer
recorrer a fundos europeus, etc., para financiar, portanto, as suas estratégias, mas também aumenta a financiabilidade da sua empresa no que diz respeito, portanto, por exemplo, a fundos europeus. Porquê? Porque são orientações que estão plasmadas, portanto, nas candidaturas, que a empresa deverá acolher para que a sua candidatura seja considerada, ou seja, considerada elegível, no sentido de obter nota suficiente para ter acesso ao financiamento. E, portanto, se isto tudo ainda não o convenceu, então talvez, enfim, continue aqui tendo perceber os conceitos, mas talvez então você esteja mesmo num terreno que é onde você quer estar e que não está focado em tentar manter a sua empresa por muitos anos. Portanto, isto não é uma moda, já não é uma moda, portanto, é efetivamente estratégia. E é isso que eu procuro aqui passar e que vou procurar passar ao longo desta série, que nestes primeiros episódios tinha que ter necessariamente esta abordagem de alguns conceitos. Começámos até por abrir o debate e a discussão e todo o debate que existe em torno do estamos ou não a viver uma nova revolução industrial, mas eu acho que é também importante, eu acho não, tenho a certeza, não é? Isto, às vezes nós temos este hábito de dizer eu acho, mas eu tenho a certeza, eu lido com empresas, ou seja, perceber o contexto que estamos a viver, o contexto competitivo em que a empresa se insere, é fundamental para delinear qualquer estratégia. E é por isso mesmo que estes primeiros episódios teriam que ser de conceito, antes de depois eu dar orientações práticas. Porque depois essas orientações práticas, se calhar, vão se tornar muito mais claras a partir do momento que você percebe os conceitos. Certo? Então, vamos passar a aqui, então, começar a perceber, destrinchar o que são estes conceitos. O que é isto da indústria 4.0? O que é isto da indústria 5.0? Quais são as diferenças? Porquê que há dois termos? Já estamos a ir para uma coisa revolucionária ou ainda estamos na indústria 4.0? Portanto, é dar esta tal clareza. Então, vamos começar pela indústria 4.0, que é um termo que não é novo, já surgiu em torno do ano de 2010, 2011, por aí, que descreve basicamente, ou que o conceito, o grande conceito que está por trás desta indústria 4.0, portanto, deste conceito de indústria 4.0, é a digitalização profunda dos processos industriais. E daí, muitas vezes, as pessoas ouvirem, quando se fala de indústria 4.0, ou não se fala de indústria 4.0, fala-se muito de digitalização, automatização, ou seja, mas muito no caminho da digitalização de processos, e as pessoas até ficam a pensar, digitalização de processos, que as pessoas veem a digitalização como a internet, e nem sempre é assim, ok? Portanto, é este grande chavão, digamos, da digitalização profunda dos processos industriais que dá origem a este termo da indústria 4.0. E, mais uma vez, relembro que o facto de se utilizar esta terminologia de indústria faz pensar a muitos empresários que isto é só para quem tem fábricas, quem tem indústria, e não para comércio, logística, negócios de retalho, e, portanto, cria esta confusão. Mas fico desde já a saber que o termo indústria poderia ser a indústria no sentido do todo, da economia, da atividade económica, ok? E, portanto, nós podemos ter isto aplicado
à logística, ao retalho, aos serviços, na agricultura, na saúde. E também outra confusão que muitas vezes surge é: mas isso é só para realidades empresariais maiores, porque são mais avançadas, mais sofisticadas. Eu ainda continuo a fazer as coisas de forma muito manual, porque é este o meu modelo, porque é assim que eu sei fazer. Ok? Porquê? Porque muitas vezes assustam-se com os saltos tecnológicos, com eu não vou conseguir acompanhar, ao invés de procurarem saber mais sobre essas tecnologias. Porque em muitas situações, a implementação da tecnologia em si vem facilitar a vida. Portanto, à empresa, ao trabalhador, e há a ideia errada de que, não, o meu colaborador nem vai saber usar essa máquina, isso é muito sofisticado. Portanto, mas há todo um ciclo de aprendizagem que muitas vezes é dado até pelas empresas fornecedoras, portanto, desses equipamentos mais avançados. E, portanto, isto não é apenas para as médias e grandes empresas ou pequenas já com alguma estrutura mais avançada. É desde a microempresa, o empresário em nome individual, que tem que pensar em processos, em como otimizar os seus processos, em como fazer de forma mais produtiva, mais ágil, mais barata. Para quê? Para manter a competitividade no mercado, independentemente da dimensão do setor em que atua e se está, portanto, numa área, numa atividade comercial, de logística, industrial, agrícola. Portanto, é isto que você tem que ter e captar e ter em atenção. E o que é que inclui este pacote da indústria 4.0? Inclui, obviamente, tudo que está alicerçado, portanto, no tal conceito da digitalização e automatização de processos. E, portanto, muita coisa pode ser encaixada aqui. Mas, tipicamente, existem alguns conceitos que provavelmente você já ouviu falar, que se incluem aqui, portanto, neste pacote da indústria 4.0. A inteligência artificial, a análise avançada de dados, a robótica e a automação feita através da robótica, todos os softwares e outro tipo de tecnologias que permitam a automatização de processos, de todos os mais variados, desde processos organizacionais, de relação com o cliente, na própria área produtiva, na área também de embalamento e de logística, na área de pós-venda. Portanto, em todas as mais variadas áreas é possível automatizar processos e tarefas e, portanto, também está dentro deste pacote. Depois temos a chamada internet das coisas, que é tudo aquilo que nós vemos muitas vezes, frigoríficos, que estou a dar exemplos para concretizar um pouco. Vemos frigoríficos ou máquinas de lavar que você tem um aplicativo que comunica com a máquina, você liga a hora que você quer, portanto, pode programar, ligar àquela hora, pode programar, pode escolher os programas de forma à distância através de um aplicativo, pode controlar a temperatura, ou seja, tudo através de aplicativos, de processos digitais. E daí a digitalização. E a internet das coisas é quando ela é incorporada nas coisas. Por isso é que se chama internet das coisas. Ok? Portanto, ela é incorporada nas coisas. E depois a forma como se comunica com o equipamento, ela é desmaterializada e digital. E, na maior parte das vezes, pode ser feita à distância. Depois também temos aqui conceitos como a impressão 3D e fabricação aditiva, que hoje já há experiências absolutamente extraordinárias. Nós temos clientes que têm neste momento já
nas suas fábricas para fazer determinadas peças de um produto que tem, para produzir componentes também do produto, que às vezes é a peça em si, outras vezes é um componente que vai depois agregar a outros componentes e a várias peças do produto final. Ou seja, hoje em dia a fabricação aditiva já trabalha com diferentes tipos de materiais, diferentes dimensões, portanto, ou seja, para dar há modelos que são ainda muito de prototipagem, mas também já há modelos que são de dimensão industrial. E nós temos clientes que têm impressoras 3D para prototipagem, para criar protótipos, testar os materiais, testar a performance da própria produção feita através da impressão 3D e que, em alguns que já concluíram que funcionam, evoluíram para impressoras, portanto, de dimensão já industrial. Mas também já visitámos, no âmbito aqui da nossa atividade, em que fazemos muitas vezes trabalhos com centros tecnológicos, e já visitámos no passado um centro tecnológico que se dedica exclusivamente à fabricação aditiva, não só para fornecer a empresas que ainda não têm, portanto, dentro das suas indústrias, querem testar soluções e ao invés de comprar e testar, até porque não têm gabinetes de ID, recorrem a esses centros tecnológicos que fazem esses testes. E é onde já vimos coisas absolutamente incríveis. A partir desse laboratório já saíram bancos de jardim, portanto, peças, digamos, decorativas, de grande dimensão, com uma capacidade, digamos, por exemplo, bancos que aguentam o peso de uma pessoa, ou seja, tudo feito através da impressão 3D. E perceba que aqui, porque é que eu dei este exemplo dos centros tecnológicos? Que é tal questão do, isto não é para mim, então eu vou agora, nem sequer tenho departamento de ID, vou agora comprar uma impressão 3D para fazer protótipos. É saber que existem no nosso país, há muito investimento público para o desenvolvimento destes centros tecnológicos e de investigação e desenvolvimento que estão precisamente a ser instalados e apoiados por dinheiros públicos e de fundos europeus para o quê? Para dar suporte às empresas mais pequenas que ainda não têm capacidade de desenvolver isto internamente. Só que muitas empresas, mesmo existindo tudo isto, continuam a ignorar, portanto, essa dinâmica que existe dentro do ecossistema de apoio à atividade empresarial. E, portanto, aqui trago-lhe isto para você perceber que você é pequeno, mas você pode recorrer a um centro tecnológico para pensando o que é que você tem que ter, a ideia, a criatividade, e depois vai ver onde você pode testar se ela pode ser uma solução a criar para depois industrializar, ou uma solução que quer criar para o mercado, e toda essa fase de protótipos pode ser feita com o apoio destes centros tecnológicos. Depois também temos, dentro deste pacote, a computação em cloud. Quantos de nós hoje não migrou tudo para a cloud? Ou seja, há uma desmaterialização em que podemos estar em diversos pontos do mundo a trabalhar todos em simultâneo dentro de um mesmo programa, dentro de uma mesma solução, porque está tudo na nuvem, como se costuma dizer. Depois temos a realidade da realidade aumentada e da realidade virtual, que é tudo aquilo que, portanto, como diz o nome, realidade aumentada, o 3D, portanto, a verificação do 3D, aqueles óculos que permitem emergir, portanto, a navegação imersiva para que você veja as soluções. Hoje em dia até já há empresas a apresentar os seus produtos com esta dinâmica imersiva. E também podemos falar aqui do 5G para as comunicações ultra rápidas, que ainda está atrasada, mas que é uma realidade que vai expandir.
entre outras coisas que eu poderia dar aqui, mas trouxe aqui estes exemplos importantes porque para você perceber que há muita coisa dentro disto que, pronto, lá está, estamos a falar de tecnologia. Só que não é a tecnologia em si, é aquilo que a tecnologia permite fazer. É isso que dá a tal vantagem competitiva. É o que a tecnologia permite fazer, acelerar, aumentar a produtividade, diminuir custos, aumentar margens, tudo aquilo que falámos no início. Portanto, é dar esta noção de que, sim, são avanços tecnológicos que nos permitiram chegar, portanto, a este tipo de soluções. Só que o que interessa na substância é como é que você usa estes avanços tecnológicos dentro do seu negócio. E nós aqui podemos ter, dentro do como é que você usa isso no seu negócio, também podemos ter muitas estratégias alicerçadas, portanto, na implementação da indústria 4.0, como nós normalmente designamos, como nós designamos no próprio programa Projetos Competitivos, está lá esta nomenclatura e isto é trabalhado com detalhe quando a empresa está a criar a sua estratégia. Não é adotar uma tecnologia porque sim, porque está na moda, tal hype, não é? Porque está na moda, porque eu agora tenho que ter um equipamento mais avançado, porque eu agora tenho que ter impressões 3D porque elas estão a fazer coisas espetaculares. Faz sentido para o seu negócio e mais do que fazer sentido, é viável ou cria uma solução economicamente viável do ponto de vista daquilo que é o seu produto e daquilo que é a sua forma de trabalhar hoje? É melhor ou é pior? Vai-lhe trazer rentabilidade ou vai-lhe retirar rentabilidade? Portanto, não é a tecnologia em si, é o que ela permite fazer e os resultados que ela vai permitir que a sua empresa alcance. E é a partir daí que se toma a decisão. E o que é que então isto pode permitir? Pode, desde máquinas, sistemas que trabalham de forma conectada. Portanto, máquinas, sistemas e pessoas. Estava-me a esquecer das pessoas, que é fundamental, porque as pessoas, não é? Tal questão da cloud, das máquinas que ligam entre si, que a informação passa de umas máquinas para as outras, porque há um sistema por trás, um software que faz toda essa ligação, a inteligência de dados. Há máquinas que hoje detectam uma anomalia na produção e não param. Elas corrigem a anomalia, porque têm esta capacidade, e continuam a produzir já com a solução melhorada. Portanto, é todo este processo que permite otimizar, reduzir defeituosos, portanto, otimizar a produção, consumir menos matérias-primas, consumir menos energia. Só com estes pequeninos exemplos já percebeu que eu estou a falar de muita coisa e você poderá estar a pensar, pois, e com isto a reduzir custos. E com isto a acelerar a minha produção. E se eu acelero a minha produção e produzo mais unidades por minuto, eu vou aumentar o valor acrescentado da minha produção. Portanto, é toda esta dinâmica que tem que ser trabalhada. Depois também entra aqui a questão da tal tornar os processos, desde que, por exemplo, uma encomenda entra na empresa e prossegue e segue todo um circuito que em muitas empresas ainda é feito de forma manual, em papel, e passa de um para o outro, ou às vezes até passa a palavra, o que quer que seja. E hoje em dia há processos que são não só muito mais automatizados, mas também flexíveis, ou seja, com uma mesma linha de produção, com pequenas alterações de inputs, consegue produzir soluções diferenciadas. E nós temos um cliente que trabalha com soluções altamente customizadas, portanto, que é quase feito produto a produto. E isto sairia muito caro e alguns processos ainda têm que ser manualizados, mas em muitos produtos que têm, ao terem conseguido automatizar alguns destes processos,
aumentou de forma gigantesca o valor acrescentado bruto. Porquê? Porque a produção tornou-se mais eficiente. Não é que as pessoas continuam a ser necessárias para outras funções, para outras valências, mas acima de tudo, num processo que era manual, que demorava muito mais tempo, tornava a solução muito mais cara. Hoje, a solução está aprimorada, porque a máquina trabalha melhor o corte da matéria-prima, trabalha melhor, portanto, a tal otimização automática do processo quando detecta um erro. Portanto, e tudo isso não era feito de forma tão rápida, tão eficiente por um colaborador. Mas o colaborador está lá. Depois a própria transmissão entre o design, a produção, portanto, ou seja, todo o processo, desde que a encomenda entra até que ela entrega ao cliente, pode ser flexibilizado, pode ser automatizado, em parte ou totalmente, depende obviamente depois do setor, e também toda esta operacionalização e fusão torna o processo também mais inteligente no sentido de recolha de dados, porque toda essa informação está, digamos, suportada num software que vai fazer o quê? Gerar informação para a empresa e de apoio à tomada de decisão. E depois também temos aqui a tal questão que alicerça no que estou a dizer, da tomada de decisão baseada em dados, que não é extraída apenas todo este processo. É, por exemplo, na própria relação que você tem com o cliente, nas suas lojas, na digitalização do seu processo de venda, quer seja pelas lojas online ou outro tipo de software que você alicerça à sua venda, que está a cada compra, a cada cliente que vai lá comprar, ele está a recolher dados. E hoje em dia há soluções que já tratam esses dados de forma automatizada para que depois aquilo não seja, ou seja, eu recolhi muitos dados, mas agora o que é que eu faço com isto? Vou ter aqui uma carrada de Excel que me vai tratar esta informação, mas eu não sei tratar a informação. Mas já há programas que fazem isso de forma mais automatizada, alguns com inteligência artificial, como eu falei, que fazem o quê? Com que a informação seja dada quase em tempo real, se não em tempo real, em algumas situações, e isso não só agiliza a tomada de decisão, como permite corrigir erros mais facilmente, reagir. Por exemplo, imagine com um cliente, você nota que os clientes não estão muito satisfeitos com o atendimento ao cliente. E você percebe rapidamente, por via do feedback dos clientes, o programa dá-lhe essa informação e você vai corrigir a ação. Isto acelera a tomada de decisão e faz com que você tenha decisões muito mais informadas e de muito maior qualidade. E, portanto, dito tudo isto, eu acho que já ficou um bocadinho claro do que é isto da indústria 4.0 e como é que você pode começar a implementar estes conceitos dentro da sua empresa. Portanto, mas diga-me, você, se está aqui a assistir até este momento, se ficou claro ou não, se você já tem este tipo de práticas ou não dentro da sua empresa, se lhe abriu de alguma forma a consciência para algumas ideias que você se calhar até ao momento não tinha pensado porque entendia que estava num setor onde isto não se aplicava. Portanto, dê-me esse feedback, porque esta série é para si. Portanto, eu trabalho com isto no meu dia-a-dia, portanto, estou a fazer esta série de coração aberto para si, porque entendo que
é também um trabalho importante e um contributo importante que eu posso dar aos empresários que estão desse lado, independentemente de você que está desse lado se vir um dia a tornar meu cliente ou meu aluno ou o que quer que seja, é para si com total desprendimento, ok? Portanto, dê-me esse feedback, porque a partir desse feedback é que eu vou perceber se vale a pena fazer estas séries um pouco mais alongadas, um pouco mais detalhadas ou não, ok? Esse feedback pode ser por um comentário, um simples like, que o like também me diz que você está a gostar e que está a compreender aquilo que está a ser dito, certo? Vamos então agora para a tal confusão que dá até aí um certo buzz aí quando se fala disto, que é a indústria 5.0. Então, mas se é a indústria 4.0, porque é que surge o 5.0? Será que já estamos a ir para um passo mais além? E a resposta aqui é muito clara, eu já abri esta janela no episódio anterior, mas basicamente a indústria 5.0 não é um movimento tecnológico diferente. Ou seja, ele parte da indústria 4.0, de todos os conceitos que estão inseridos na indústria 4.0, tanto da automação, de eficiência, produtividade, tudo aquilo que vimos até agora. Porém, ele insere novos conceitos e insere trazido muito, essencialmente, eu diria, pela Comissão Europeia, que entendia que o eixo da forma como era tratada a indústria 4.0 tinha, se calhar, ali uma vertente quase de desumanização das empresas. E esse conceito fez com que a Comissão Europeia, portanto, muito por via da direção do Research and Innovation, que trouxe à discussão e à estratégia depois da própria Europa, da própria União Europeia, não da Europa como um todo, mas da União Europeia, de que era preciso inserir novos pilares na indústria 4.0, portanto, porque, por causa da tal desumanização, fazendo o quê? Colocando o ser humano no centro da discussão, aquilo que é o impacto nas pessoas também de todos estes avanços tecnológicos e dizendo o quê? Nós não podemos simplesmente olhar para a tecnologia por si só e que ela pode sim, e nós hoje já vemos, eu também publico nas minhas redes sociais, nós já vemos fábricas totalmente automatizadas e falaremos isso num outro episódio, portanto, deixando spoiler que vai ser no próximo, mas já vemos essa realidade, vemos também realidades de despedimentos em massa porque as pessoas estão a ser substituídas por máquinas e esse movimento vai acontecer. Então, o que é que a Europa colocou ao dizer que queria colocar no centro da discussão e no centro deste avanço as pessoas? Foi precisamente dizer, nós temos que ter estratégias que façam com que as pessoas, sim, vão ser substituídas, não é negar, vão ser substituídas em algumas profissões por máquinas, por este processo de automatização e de automação, mas elas vão surgir novas profissões. Mas então a Europa tem que investir, tem que dar fundos, porque a Europa está a dar muitos fundos para isto acontecer, que é o quê? Dar novas competências às pessoas, formar as pessoas que se calhar já fizeram, algumas nem sequer chegaram a fazer cursos mais avançados, têm a escolaridade básica, que hoje pode já não ser realmente suficiente para abraçar novas profissões e, portanto, chamar a atenção, criar consciência nas pessoas, proporcionar
proporcionar ensino, formação às pessoas que permita fazer o quê? Com que elas não deixem de ter relevância no mercado, que elas não deixem de ter relevância na sociedade, obviamente direcionando-as para novas profissões que vão surgir. Mas, mais uma vez, não é dizer que as pessoas não são necessárias, ou que, não estou a dizer que a indústria 4.0 diz que as pessoas não são necessárias, portanto, daí até haver a tal discussão do buzz, que há muito ruído, muito em torno, que é, isso nem era preciso dizer, porque nós já sabemos que as pessoas, pronto. Mas a Europa optou por colocar esta narrativa muito clara, e não só a narrativa, colocar também ações concretas do ponto de vista estratégico e investimento que a União Europeia está a investir muito, nomeadamente Portugal, que é um dos países que beneficia dos fundos europeus. Há muitos fundos neste momento para criar novas competências, para criar competências digitais, precisamente na área da digitalização. E tudo isto, para muitas pessoas, pode parecer que surge por acaso, mas não surge por acaso. Surge porque houve uma estratégia nesse sentido. E outra preocupação que a União Europeia tem vindo a demonstrar, que também alicerça dentro deste conceito da indústria 5.0 e as pessoas no centro da discussão, que é o tal equilíbrio entre o profissional e o pessoal, o bem-estar no trabalho, a criação de normas para que as empresas proporcionem esse bem-estar no trabalho e, portanto, isto sim é colocar o humano no centro da equação, ok? Depois, outro eixo que a União Europeia quis inserir aqui dentro desta grande narrativa da indústria 4.0 foi a área da sustentabilidade. E isto também para dizer o quê? Não é exclusivo. Já existiam as exigências do ESG, nomeadamente essas exigências foram muito trazidas e quase que foi o pontapé de arranque. Aliás, há discussão em torno disso, mas não é o âmbito aqui do nosso episódio, que foram trazidas por grandes investidores que tinham interesse nisso e começaram a investir em empresas nessas narrativas, quiseram fazer subir a cotação dessas empresas, e que foi isto que gerou todo este movimento. E, em paralelo, todos os movimentos que existem hoje, a maior parte deles movimentos de organizações não governamentais, em torno da defesa do ambiente. E nós vemos todos os anos, sempre que há as conferências do G7 e etc., que há sempre manifestações à porta em torno do ambiente, certo? Então, o que é que acontece? A União Europeia, aqui há sensibilidades muito diferentes, e nós sabemos disso. A União Europeia, se calhar, está a ser mais radical na implementação deste tipo de medidas, e que até há queixas das empresas que dizem, como o resto do mundo não está a fazer, isto está a colocar desafios enormes às empresas europeias, que têm que cumprir coisas, nomeadamente normas ambientais, que, por exemplo, a China não tem. Só que depois a China entra com os seus produtos pela porta dentro dos europeus, muito mais baratos, e muitos deles violam regras ambientais que as empresas europeias estão sujeitas. Portanto, isto é uma discussão, como se costuma dizer, a procissão ainda vai no adro. Portanto, isto é uma discussão que tem vindo a público. Aliás, a União Europeia está a tentar reagir realmente a essas críticas de produtos que vêm da China que não cumprem normas ambientais, etc., que são exigidas às empresas europeias, ou seja, uma espécie de concorrência desleal. E quando surgem essas temáticas, não é dizer que quem está a dizer isso está a dizer um absurdo. Não está. É preciso ouvir ambas as partes e ver como é que se concilia isso. Porquê? Porque também não podemos ser alheios a que há, efetivamente, desequilíbrios no meio ambiente que têm que ser corrigidos para bem do futuro das gerações. E, portanto, o que é que a Europa procurou com a indústria 5.0? Trazer também este pilar
para este grande, ou seja, alicerçá-lo no que já existia da indústria 4.0, mas não esquecer as pessoas, não esquecer a sustentabilidade ambiental. E aqui temos desde o surgimento de empresas verdes, as chamadas empresas mais verdes, que até têm selos e rótulos ecológicos, a questão da energia mais limpa. Portanto, também acho que hoje toda a gente, essa aí acho que toda a gente percebe que é claramente uma orientação estratégica da União Europeia. A própria difusão e apoio à economia circular. Tudo isso surge e são pilares que foram inseridos, portanto, muito por força da própria intervenção da Comissão Europeia. E depois também uma outra questão, que entretanto foi inserida, que é a questão da resiliência, e que mais uma vez aqui foi com preocupação da resiliência das empresas europeias, porque, como disse, este movimento foi criado pela Comissão Europeia, que é, sobretudo quando caiu a pandemia, nós detectámos grandes vulnerabilidades nas cadeias de valor, ou seja, indústrias muito dependentes de matéria-prima que vinha de fora da Europa, e que ficaram sem matéria-prima e que ficámos reféns daquela situação que estava a ocorrer. Isso foi o primeiro abrir de janela. Mas, entretanto, já percebemos também que em muitos setores nós estamos absolutamente reféns do exterior. E se um dia houver estas guerras comerciais, como entretanto também renasceram, muito trazidas pelo Donald Trump, mas que obviamente depois se vão alastrando a outras economias, a Europa estava muito refém em alguns eixos. E daí até ter que fazer um acordo com os Estados Unidos, que muito criticado, porque não foi propriamente um bom acordo, mas talvez tenha sido o acordo possível no que diz respeito às tarifas. E, portanto, tudo isto da indústria 5.0 não é efetivamente um salto tecnológico, mas sim uma narrativa que visou implementar estes 3 pilares que eu aqui acabei de mencionar, certo? Portanto, não sei se neste momento está claro para si. Mais uma vez, peço-lhe esse feedback, porque neste campo da indústria 5.0 e destes 3 pilares que eu aqui falei, há aqui a indústria 4.0, eu diria que já é aceite de forma abrangente. Estes 3 pilares que eu aqui falei, nem tanto. E aqui ainda há muita discussão. Não há consenso internacional, muito pelo contrário. Os Estados Unidos neste momento estão... não foi sempre assim, mas mudou portanto, a presidência, e neste momento praticamente ignoram esta dimensão da sustentabilidade ambiental, não querem saber disto para nada, acham que isto é tudo uma narrativa, enfim, que não interessa a ninguém, inclusive ele acusa a Europa de ser fraca, portanto, ou seja, há toda uma narrativa, portanto, contra e pró, portanto, ainda em torno destes 3 pilares. E a China, que sim tem dado saltos tecnológicos absolutamente, e quem está a ignorar isso, espero que não seja o seu caso, é importante pôr o radar ligado, que a China fez uma transformação tecnológica gigantesca. Para quê? Para continuar a ser uma das economias mais competitivas do mundo, mas muito assente na tecnologia. Agora é assim, a China também já evoluiu muito no que diz respeito, portanto, ao tratamento e à forma como trata, portanto, as pessoas. Mas não é por causa desta narrativa. É porque houve uma evolução natural nesse sentido. No entanto, ela neste momento ainda está orientada na indústria 4.0, que é a tal automação massiva. Agora, vamos pensar uma coisa. A China, neste momento, já é
também das economias com maior produção de energias renováveis, dos painéis fotovoltaicos, das energias. Porquê? Porque está a haver ali vantagens competitivas nisso. E não é propriamente que aquilo tenha surgido, se calhar, pelas mesmas preocupações emanadas pela Europa. Ainda que eles digam no seu discurso, porque isso obviamente fica sempre bem, dizer que foi por questões ambientais. Mas nós sabemos que a China normalmente é dos países que não aceita certos acordos. Agora, estão a ignorar a questão? Não estão. O facto de eles muitas vezes não aceitarem entrar em certas narrativas não significa que estão a ignorar e que não considerem a questão. São simplesmente uma economia muito fechada em si própria e em fazer o seu caminho alinhado com aquilo que acreditam. Porém, a terminologia em si de Indústria 5.0 não é realmente uma narrativa muito orientada para a Europa, mas também deixe-me dizer-lhe que no âmbito dos fundos europeus o que continua a vir é a Indústria 4.0, a transição climática, lá está, 2 eixos, mas que no fundo a transição climática entra no eixo da Indústria 5.0. E depois, sim, já colocam, por exemplo, nessas orientações de políticas públicas e, obviamente, se dão esses apoios é para fomentar também este tipo de orientações, já se nota a colocação das pessoas no centro da questão. E daí, ou seja, pode ainda não pôr lá a terminologia, para não criar a tal, mas os eixos estão lá. E agora já há também um fomento cada vez maior às práticas em torno do ESG, que já são obrigatórias para as grandes empresas, mas ainda que as outras não estejam obrigadas, para algumas há a narrativa, e a meu ver bem, de que as empresas olhem para estas tendências, comecem a preparar-se para isto, porque isto vai ser algo que vai vos diferenciar num futuro próximo. Portanto, hoje eu espero ter cumprido a minha missão de vos falar, portanto, destes 2 importantes conceitos para desmistificar um bocado, ou seja, quando se fala de certos conceitos e fazê-lo perceber isso. E mais uma vez eu reforço, estes conceitos são ditos assim, que eu procurei simplificar, parecem que são simplistas e não são. São temas que são trabalhados profundamente, quer no programa Projetos Competitivos, quer nas empresas que nós apoiamos, porque eu lembro sempre, não é a tecnologia em si que faz a diferença. É perceber a relevância dentro do seu negócio, perceber os resultados que pode trazer ao seu negócio versus o investimento que você tem que fazer para perceber se aquela é uma solução para si ou não, quais são as melhores soluções em cada momento, no estado em que a sua empresa se encontra, porque as empresas estão em estágios diferentes, certo? E, portanto, é importante perceber que não vão implementar tudo de uma vez. E se calhar num determinado estágio não faz sentido uma determinada medida, faz sentido uma outra. Não quer dizer que a que não foi implementada naquele estágio não seja importante, mas talvez seja mais à frente. E é esta tomada de decisão que tem que ser analisada com maior profundidade. E, portanto, eu lembro que a nova edição do programa abre em janeiro de 2026. Se você quiser fazer parte dessa turma, fique atento, porque vai, com toda a certeza, quando abrir, eu vou comunicar, pode ver aqui nas minhas redes, mas, acima de tudo, foque-se em saber mais sobre isto, porque isto são, eu até costumo dizer, a Indústria 4.0 já não é uma tendência, já é um facto.
ainda que ainda se chame tendência. Mas eu costumo dizer que tendências é para onde o mercado está a ir. Indústria 4.0 é onde o mercado já está. E se a sua empresa não está, é hora de começar a estar. E assim fecho este episódio. No próximo vamos prosseguir a nossa série. E, como eu falei, no próximo episódio, abrindo aqui só a cortininha, vamos falar então da tal realidade das fábricas totalmente automatizadas, destes movimentos que já estão a acontecer no mundo. Não para o assustar, mas para o alertar para uma realidade competitiva com que a sua empresa vai ter também que conviver e preparar-se para isso. Portanto, assim despeço. Espero que tenha gostado deste episódio e espero num próximo. E até lá, bons negócios e uma boa semana para si.